Sejam bem-vindos ao Manual do Iniciante Cripto, onde tratamos de conceitos e ideias fundamentais para entender diferentes aspectos do mundo cripto. Eu sou o professor Neil, e no episódio de hoje vamos conhecer e entender o que são e como funcionam as DAOs, as Organizações Autônomas Descentralizadas. A tecnologia blockchain permite uma série de aplicações que vão além das financeiras. As criptomoedas e os criptoativos são informações registradas em um livro público ou um banco de dados, sendo que eles possuem cópias distribuídas em diferentes computadores pelo mundo que formam a sua rede. Essas informações não podem ser alteradas, pois são protegidas por um mecanismo de consenso, seja a prova de trabalho ou a prova de participação. Toda essa estrutura permite que uma informação que antes era copiável se torne escassa dentro da rede, o que faz dela um verdadeiro objeto virtual único. As carteiras são contas feitas por usuários dessa rede. Eles são os únicos que possuem acesso e controle a seus ativos, pois possuem o poder de assinar transações através da chave privada dessa carteira. E além de serem um reservatório de fundos e ativos, as carteiras também representam a identidade de cada usuário. Dessa forma, da mesma maneira que é possível transformar uma informação em uma moeda ou em uma unidade de ativo, também é possível criar sistemas de votações em que a opinião do detentor dessa carteira esteja registrada em blockchain, compartilhando de todas as características e benefícios que essa tecnologia traz. O voto passa a ser um objeto virtual, uma espécie de um token, e assim como um criptoativo, não pode ser burlado e é facilmente auditado. Além disso, a maioria das relações e decisões entre os participantes são mediadas via smart contracts, e, portanto, são cumpridas. Essas votações, muitas vezes, envolvem inclusive a própria escrita desses contratos. Somando esse mecanismo de votação a um sistema financeiro descentralizado possibilitado pelas criptomoedas, surgiram as primeiras organizações autônomas descentralizadas, ou em inglês, as Decentralized Autonomous Organization, as DAOs. Essas organizações são uma espécie de empresa, nas quais o poder de decisão está atrelado aos votos que cada participante tem direito. A quantidade de votos, ou o peso do voto de cada participante, na maioria dos casos é definido pela quantidade de tokens desse projeto que essa pessoa possui. Enquanto algumas DAOs usam tokens de governança para representar o direito de voto, algumas usam NFTs. As propostas a serem votadas, dependendo da DAO, podem ser elaboradas por qualquer pessoa participante da comunidade, ou em alguns casos, apenas pelos detentores do poder de voto. Porém, em ambos os casos, geralmente são abertas discussões com toda a comunidade antes de uma proposta ser feita. As DAOs possuem diferentes propósitos e estruturas. Algumas funcionam mais como entidades sem fins lucrativos, e às vezes até mesmo com uma finalidade filantrópica, e outras são mais parecidas com organizações de uma empresa tradicional. Em teoria, as DAOs são estruturas que tendem a ser mais horizontais quando se trata de hierarquia. A princípio, qualquer um pode entrar nesse tipo de comunidade e começar a contribuir, através da proposição de soluções ou serviços, podendo até realizar uma proposta pedindo recursos como pagamento, visando a obtenção de recursos para viabilizar a ideia. De forma geral, as DAOs estão ligadas a uma governança e uma execução mais descentralizadas de um projeto. Porém, é preciso entender a fundo qual a real estrutura e função da DAO de cada projeto. Isso porque algumas DAOs possuem estruturas bastante similares às empresas mais tradicionais, sendo bastante centralizadas, o que parece um contrassenso, uma vez, como o próprio nome diz, as DAOs deveriam ser descentralizadas. Mas a descentralização é uma característica que melhor pode ser representada por um espectro entre mais ou menos centralizado do que como algo binário, centralizado ou descentralizado. Essas DAOs mais centralizadas muitas vezes possuem divisões em equipes, como gestores e funcionários. Muitos projetos DeFi e alguns outros projetos, como alguns metaversos, possuem propositadamente esse tipo de estrutura de governança, de forma que possam vender uma imagem muito mais descentralizada, o que é muito bem visto no nosso ecossistema, atribuindo algumas decisões à comunidade, mas mantendo a gestão principal centralizada. Essa centralização pode não estar evidente na estrutura da DAO em si, que pode permitir um modelo bastante horizontal e descentralizado, mas é visível em outras características, como na concentração do poder de votação, por exemplo. Muitas pessoas no ecossistema cripto criticam o modelo de um token um voto, pois isso faz com que o real poder de decisão esteja centralizado na mão de quem concentra maior quantidade de tokens, privilegiando aqueles que já possuem maior capital. As DAOs são uma forma de garantir maior autonomia e proteger um projeto de agentes reguladores. Isso porque, não possuindo um dono ou uma hierarquia clara que faça alguém ser uma espécie de responsável pelo projeto, as sanções se tornam mais difíceis a essa pessoa. As DAOs também são uma oportunidade bastante interessante para jovens e pessoas com menos capital de ficarem expostos e participarem desse ecossistema. É uma boa maneira de aprender na prática
podendo contribuir de diferentes formas em diferentes áreas de atuação. De maneira geral, não é necessário que a DAO esteja pedindo por algum serviço, mas a pessoa, encontrando uma possibilidade de somar ou realizar alguma ação, pode submeter uma proposta, e até uma forma de conseguir alguns tokens como pagamento de um projeto que você se interesse ou deseje estar exposto. E não existe nenhuma formação específica ou área exigida, por se tratar de um mercado muito novo. As DAOs, elas reúnem muitos profissionais, tanto da comunicação, da tecnologia, direito e muitos outros. Talvez a maior exigência para um trabalho em uma DAO seja o inglês, mas apesar disso, vários projetos brasileiros são uma boa forma de entender o funcionamento desse ecossistema. Antes de continuar, gostaria de pedir o seu like, para que possamos seguir oferecendo esse tipo de conteúdo. Não se esqueça também de se inscrever no canal e ativar o sininho para ser notificado sobre qualquer novidade. Em 2016, um projeto conhecido como The DAO, a maior DAO até então, reunia mais de 11 mil investidores e cerca de 150 milhões de dólares em Ether, cerca de 15% do suprimento total de Ether na época. A ideia era a tomada de decisão coletiva para investir os valores da DAO de forma que o valor gerado retornasse para o próprio projeto e para os seus investidores. Qualquer um da comunidade poderia elaborar uma proposta para utilizar parte dos fundos. Foi então que uma vulnerabilidade foi encontrada no código, e ao mesmo tempo que foi levantada uma proposta de votação para a correção do código, um membro levantou uma votação que explorava essa vulnerabilidade e ela acabou passando. O resultado foi um ataque que conseguiu drenar 60 milhões de dólares do contrato da DAO. Uma longa discussão se estabeleceu entre dois grupos. Um que defendia o hard fork, uma bifurcação da blockchain, e portanto no histórico de transações, voltando a rede para o estado imediatamente antes do hack, invalidando por completo esse ataque. Esse grupo era fortemente liderado por Vitalik Buterin, principal fundador do Ethereum, e o outro grupo era constituído de pessoas que defendiam que código é lei, e a violação dessa regra poderia ser muito perigosa para o futuro do projeto. O resultado dessas discussões e da votação, a blockchain da Ethereum foi rebobinada para antes do ataque. Porém, um grupo infeliz seguiu minerando a blockchain original. Com um hard fork, duas Ethereums passaram a existir, sendo que a com um ataque validado ficou conhecida como Ethereum Classic. As DAOs apresentam muitas vezes os códigos que regem a governança do protocolo de forma open source, o que melhora a transparência e permite que os códigos sejam auditados. Além disso, como muitas vezes acontece na cultura do desenvolvimento do ecossistema cripto, a governança de um protocolo pode ser utilizada como base para outro. A Compound é um protocolo DeFi que permite tomar empréstimos de criptoativos. Enquanto alguns usuários fornecem liquidez para o protocolo em troca de receber os juros, os usuários podem tomar algum empréstimo sem se desfazer de seus criptoativos, mas deixando o outro como colateral. A gestão desse protocolo funciona através de uma DAO, onde as propostas de votação buscam abordar aspectos dos mais diversos, como os riscos dos ativos deixados como colateral, limites para empréstimos e gestão de reservas. Os detentores do token Comp têm direito a voto, e é possível visualizar como está concentrado esse poder de votos. A Nouns é uma DAO que utilizou um fork do modelo de governança da Compound para criar uma coleção de NFTs, mas diferente das coleções mais comuns que costumam lançar 10 mil NFTs de uma vez, eles fazem um leilão de um novo NFT por dia. Nesse ritmo, demoraria cerca de 27 anos para atingir as 10 mil unidades de NFTs. O valor arrecadado vai para o tesouro do projeto, e cada NFT dá direito a um voto em relação ao que fazer com esse dinheiro. Entre algumas das propostas já aceitas, algumas estão no Brasil, como para gerar um evento de divulgação do projeto, que deu origem à comunidade Nouns Brasil, e a reforma de uma pista de skate no Rio de Janeiro. Outra proposta, bastante famosa do projeto, foi a destinação de cerca de 30 mil dólares para a doação de óculos para as crianças que precisam e não têm acesso a eles nos Estados Unidos. Essa votação teve uma ampla aceitação na comunidade, uma vez que os óculos são marcas registradas dessa coleção de NFTs. Existem diferentes tipos de DAOs com diferentes propósitos. A forma mais fácil e eficiente de aprender sobre elas é se envolvendo em uma. Porém, se o objetivo é apenas investimento, é importante conhecer algumas vantagens e desvantagens desse modelo. As DAOs estão menos sujeitas a decisões arbitrárias e possuem um pensamento mais coletivo, dependendo, obviamente, do nível de descentralização desse projeto. As relações dentro da organização tendem a ser mais horizontais, e também oferecem uma resistência maior a órgãos reguladores. Por outro lado, as DAOs podem apresentar uma velocidade menor para a tomada de algumas decisões comparadas a entidades mais centralizadas. Além disso, é preciso compreender muito bem o papel e a função da DAO em cada projeto, para que não seja enganado por uma falsa impressão de descentralização. E se você gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like. Eu sou o Professor Nil e faço parte da Escola Cripto.
Faça parte da Academia Cripto, o melhor ambiente para o seu aprendizado. Primeiro link na descrição do vídeo. Bitcoin Trade. Segurança para comprar e vender Bitcoin. Niftify. Aqui entusiastas de NFT se conectam com oportunidades, comunidades, curadores, compra coletiva, acessibilidade.